Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Segunda-feira é o dia de perguntas e respostas. Então nós vamos começar aqui com a primeira pergunta de hoje. Como será o relacionamento entre casais na quinta dimensão? Alguns tempos atrás eu fiz um texto e depois, mais recentemente também, um áudio foi falado sobre os relacionamentos da quinta dimensão. Nos mundos mais elevados, onde a consciência também é mais elevada, onde não existem provas e nem expiações. Os relacionamentos na terceira dimensão, eles são tumultuados de um modo geral, porque eles são atritantes, que é uma forma das almas se lapidarem. No mundo de provas e expiações, onde mais se erra é nos relacionamentos. Onde mais se machuca outras pessoas, outros seres vivos. Porque no relacionamento entre pessoas, entre almas encarnadas, é onde se causa dor e sofrimento. É onde se sofre dor e sofrimento depois, através da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Existem outros pontos também onde as almas aprendem e não é propriamente num relacionamento, e é onde elas se conflitam, é onde elas fazem as suas experiências, ora na luz e ora na ausência de luz. Mas os relacionamentos, eles são realmente o grande laboratório de almas. Porque relacionamentos entre almas encarnadas não é só relacionamento de pessoas, são relacionamentos também com tudo que há aqui neste planeta. Animais, plantas, natureza. E relacionamento consigo mesmo também. Como você se relaciona com você? Você, de fato, se compreende? Você se ama? Você se perdoa? Você reconhece as tuas qualidades? Os teus defeitos também? Porque somos, como almas encarnadas na terceira dimensão, somos imperfeitos. Mas aqui, respondendo à pergunta, obviamente, quem fez a pergunta queria saber como será um relacionamento afetivo, casal, homem e mulher. Nós temos que levar em conta que no mundo de provas e expiações, o relacionamento ele é uma prova e ele pode ser uma expiação também. Uma prova para que a alma encarnada se comporte, respeite, que ela pratique o amor incondicional, a compaixão e o respeito. Quando não existem esses predicados, a alma encarnada agrava a sua situação perante as suas próprias atitudes, causando dor e sofrimento para o parceiro ou a parceira. Temos que levar em conta também que no mundo de provas e expiações, as consciências são limitadas e elas estão também muito apegadas. Então há um apego exagerado. E também existem as paixões, a posse. Existem também os costumes, as tradições, os conceitos, as crenças. E tudo isso afeta o relacionamento afetivo na terceira dimensão. Enfim, tudo isso que eu estou falando aqui já é conhecido de vocês. E se a pergunta é feita na dúvida e no desejo de saber como será
um relacionamento afetivo na quinta dimensão entre um casal. Não havendo paixões, não havendo apego, não havendo a posse, não havendo o ciúme, a inveja, o controle. Um relacionamento na quinta dimensão será um relacionamento fantástico. Nós costumamos aqui dar exemplos para que se fique mais próximos da realidade através da lógica e da compreensão. Vocês façam uma comparação, um relacionamento entre marido e mulher, um relacionamento entre duas pessoas amigas. Não é difícil de fazer uma comparação. O relacionamento entre o casal geralmente ele é recheado de controle, de suspeitas, de ciúme, de posse. E isso atrapalha, porque o homem ou a mulher que tem esse tipo de comportamento, ele nunca está tranquilo. Está sempre suspeitando. E ai do outro se trair, se falhar. Há uma vigilância controlada como uma prevenção para evitar sofrimento. Porque quando você tem as paixões, a posse, o controle, o ciúme, o sofrimento é certo, mesmo que não haja nenhum motivo. Entre dois amigos, que pode ser um homem ou uma mulher, duas mulheres, dois homens, a relação de amizade ela é perfeita. Não há controle, não há posse, não há ciúme, não há medo de traição. Por que será que tem tanta diferença? É exatamente porque nós trazemos dentro de nós, nos relacionamentos afetivos, velhos traumas já sofridos e vividos em outras vidas anteriores, quando passamos por dor e sofrimento em função do desrespeito do outro, porque em qualquer situação que há uma disputa do controle, do ciúme, do poder, da posse, da paixão, mesmo que não haja motivos, a pessoa sofre. Sofre por causa da dúvida, do medo de sofrer algo que venha causar dor. Na quinta dimensão, os relacionamentos vão existir, mas eles serão totalmente diferentes porque não há nenhuma razão para sentir este medo. Porque não haverá posse, não haverá controle, não haverá paixões, não haverá ciúme, e não haverá os medos. Então eu diria, para fazer uma comparação, um relacionamento de casal na quinta dimensão é como um relacionamento genuinamente amigo nesta terceira dimensão, bem conhecida nossa. Não haverá necessidade da procriação, porque as almas não reencarnarão mais pela gestação, pela concepção. As almas se materializarão já na forma adulta, não mais de bebês. E não havendo a necessidade da procriação, não há aquela questão chamada atração sexual, que é o grande problema entre o casal. Hoje, quando um ou os dois não estão ainda bem alinhados com as energias
uma alma elevada, é amor incondicional, compaixão e respeito. Então sofrem as consequências dos sentimentos da velha terra, da terceira dimensão. Haverá, então, sim, relacionamentos na quinta dimensão, mas serão relacionamentos perfeitos, de respeito, de afinidade. Não temos ainda muitas informações, porque as teremos no momento oportuno, mas alguma coisa já é antecipada nesta questão, quando entendemos que na quinta dimensão e acima, as almas se unem e se reúnem por afinidades em grupos, como famílias tradicionais. Essas famílias que nós conhecemos agora. Diferente também, porque não vai ter nenhum motivo para ter dor e sofrimento, e hoje nós sabemos que família sempre tem sofrimento. Até porque não haverá doenças, não haverá vícios, não haverá miséria, não haverá falta de nada. Então, os grupos serão grupos realmente fraternais, mas existirão grupos por afinidade. É isso que nós temos de informações também. Eu diria que isso é apenas uma curiosidade, porque nós ainda estamos com a consciência na terceira dimensão, e uma consciência terceira dimensão tem muita dificuldade de entender, de compreender uma consciência de quinta dimensão e acima. Porque tudo será mudado, tudo será diferente, nada mais será como antes. Vamos para outra pergunta. O que seria o amparo que as almas encarnadas recebem das forças superiores? Tem mais uma pergunta nesta mesma pergunta. O que seria a consciência? Então vamos responder como duas perguntas. Primeiro, o que seria o amparo que as almas encarnadas recebem das forças superiores? O amparo que nós recebemos, e sempre recebemos, embora a maioria não reconheça, porque não tem um entendimento. Mas o amparo que nós recebemos não são respostas prontas, nem fórmulas prontas. São oportunidades de se resolver coisas quando nós não conseguimos por si só resolvê-las. Mesmo que seja um resgate, um karma, uma prova, uma expiação, enfim, qualquer coisa do gênero. Temos sempre o amparo, porque se nós compreendemos, aceitamos, nós conseguimos abreviar a dor e o sofrimento. É difícil colocar aqui uma régua para medir o amparo que se recebe. Mas uma coisa já nos foi dito tantas vezes, que é uma frase dita pelos espíritos amparadores. Esta frase eu já coloquei tantas vezes aqui publicamente. Você tem muito mais amparo do que possa imaginar. Quando a alma decidiu experienciar a vida no mundo de provas e expiações, com o véu do esquecimento, ela teve a garantia de que teria o amparo ilimitado. E só dependeria dela fazer as experiências e depois ascensionar. Muitas vezes nós cometemos muitos erros numa vida, na sucessão das vidas, e depois o resgate precisa ser bastante profundo, doloroso, e aí a alma se acha abandonada à própria sorte, e não é verdade.
o amparo sempre existirá em qualquer situação, até para aqueles que nada fazem para merecê-lo. Ainda assim tem o amparo. Sempre haverá oportunidades de ser reencaminhada para o caminho da luz, mesmo a alma totalmente perdida na escuridão. Basta um pequeno gesto de boa vontade e o amparo está ali. Mas é preciso querer, porque se a alma não quer, se ela se compraz no mal, o amparo seria uma invasão do livre-arbítrio. Então é preciso respeitar o livre-arbítrio. Se a alma quer seguir no caminho do mal, ela tem a liberdade da escolha e vai seguir no caminho do mal até que ela resolva voltar para o caminho do bem. Isso geralmente acontece somente com o surgimento de muita dor e sofrimento, porque a dor e o sofrimento amolecem as almas endurecidas. A outra parte dessa pergunta é: o que seria a consciência? Bom, eu já disse aqui tantas vezes que a consciência é a alma. A consciência é luz, a consciência é amor, a consciência é a centelha divina, o átomo semente divino. A consciência é também a própria presença divina, eu sou, porque a consciência é exatamente o fractal da nossa alma mais elevada, que se fragmentou para enviar este pedaço de consciência aqui para o mundo de terceira dimensão, de provas e expiações. A consciência não é a mente, como a gente imaginava. A mente é o nosso cérebro, pensante, raciocínio, o sistema neural que arquiteta coisas, planeja coisas. A consciência é apenas aquela questão da avaliação, é o juiz. Antigamente, quando a gente era criança, a gente aprendeu que era o juízo. E os pais diziam: tome juízo, tome consciência. O juízo, porque a nossa consciência é o nosso juiz que julga. Julga nossas ações. É lícito ou não é lícito? É ético ou não é ético? Nós temos a consciência disso. Por mais que a alma encarnada seja um pouco ignorante em termos de conhecimentos, tenha o véu do esquecimento sempre, ela tem a consciência daquilo que é lícito e não é lícito. Não precisa que ninguém diga. A consciência é a nossa ação consciente. Aquilo que nós sabemos que é certo ou que não é certo, mesmo que ninguém veja. Porque a nossa consciência está sempre ali. E é ela que grava tudo, é ela que registra as nossas ações. Aquilo que é levado junto com o corpo da alma após o desencarne desta alma. Vamos passar para uma outra pergunta. Fale sobre as pessoas que não acreditam nas revelações. Quando essas revelações vierem, o que vai acontecer com essas pessoas? Bom, é outra pergunta que eu separei para responder aqui, porque em poucas linhas não é possível dar uma explicação mais plausível. Temos as pessoas hoje despertas, que se permitem ao novo, aquilo que está por vir, e que se interessam em aprender, em conhecer coisas que antes não eram disponibilizadas. E temos aquelas pessoas que, por mais que tenha tudo isso disponível,
se negam a acreditar naquilo que ainda não entendem e não conhecem. Então, eu diria que somos divididos em duas classes de almas encarnadas: as que se permitem ao diferente, ao novo, aquilo que poderá vir, e aquelas que não se permitem, que negam o tempo todo. Aquilo que está por vir, vai vir, independente da nossa vontade ou não, independente se nós nos permitirmos ou não aceitar, compreender, conhecer o novo. Independente de tudo, o que tem para vir, vai vir. Então, não vamos aqui discutir se as coisas vão vir ou não vão vir. Elas vão vir. E é o que basta. O que então que vai acontecer com as pessoas que se permitem ao novo e as que não se permitem? As que se permitem são aquelas almas que, por mais dura que seja a verdade, a realidade e a revelação que possa vir, ela sempre vai entender a situação sem a dor, sem o sofrimento, sem o choque da realidade. Já aquela que não se permite ao novo, não acredita, nega tudo e não aceita nem a possibilidade de vir algo diferente, essas pessoas vão ter muitas dificuldades. Eu não diria que é um impedimento da ascensão, porque a ascensão não depende do entendimento ou não. A ascensão da alma depende da frequência daquela alma. Se ela é uma alma pura, como disse o Cristo, os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Mesmo com choque, ela vai acordar sob pressão, porque o choque vai ser violento, mas ela vai conseguir administrar a situação. Mas aquela alma que não é mansa e pura de coração, não se permite, não admite, acha que o mundo é aquilo que ela acredita e deseja porque é assim que é para ela, talvez ela tenha a sorte de desencarnar antes das revelações e não vai passar pelo choque mais duro. Mas, senão ela vai enfrentar uma prova muito dolorosa. Porque negando sempre aquilo que está para chegar, para vir, essa alma pode não suportar a revelação. Então ela pode sim correr o risco de cometer o suicídio, ou então até de enlouquecer. Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Aquela alma que desencarna antes e que não está pronta para a nova terra, ela não vai embora do planeta, não vai para outro mundo de provas e expiações sem ser avisada do final da transição. Lá no além-túmulo, ela tem um tempinho, curto, mas ela tem um tempinho que ela vai ser amparada, orientada, avisada de que ela perdeu a condição da ascensão e que ela vai ser exilada. Então ela vai ser também consolada. Mas ela vai levar um choque porque ela vai ver a grande oportunidade que ela perdeu. Ela vai saber um pouquinho das revelações porque ela vai ter essa visão sem o corpo físico. Mas ela vê também o prejuízo que ela tem no momento em ter perdido a oportunidade da ascensão.
Então, se ela deixou de sofrer aqui encarnada porque vai desencarnar antes, ela pode sofrer um pouco mais no além-túmulo, porque ela vai, de uma certa forma, ser esclarecida sobre isso. Então, é mais ou menos isso. Não há como fugir, não há como parar o que está por vir. Mas tudo que vem é para o melhor, pelo menos para quem quer ascensionar, para quem quer o melhor. Aquelas almas que não querem o melhor, querem só satisfazer o seu próprio ego extraordinariamente elevado, então vão ter dificuldades, antes ou depois, ou antes e depois do desencarne. Vamos mais uma pergunta. As doenças físicas e mentais acompanham a alma após o desencarne? Se alguém de vocês assistiu o filme Nosso Lar, do livro do Chico Xavier, tem umas passagens lá sobre isso, quando as pessoas desencarnam com doenças. A doença está no corpo físico, que fica no caixão. A alma não tem o corpo físico, então a doença não iria para o além-túmulo. Mas tem uma coisa bem interessante. A alma tem o corpo etérico. Esse corpo etérico também está aqui, junto com o corpo material. E quando o corpo material é lesionado por uma doença, a impressão que a alma leva ao desencarnar é que aquela dor continua naquele corpo etérico. Por um tempo curto, mas continua. Não tão forte também a dor, mas tem uma leve sensação. Tanto que no filme, André Luiz, que é o personagem, ele tinha uma doença e quando ele desencarnou, foi tratado num hospital para curar aquelas feridas. Porque o ferimento era como se fosse real. Parece real. Depende muito do estado da alma também. Uma alma elevada, mesmo que ela tenha uma doença, quando ela desencarna, ela sabe que o corpo não está mais ali, a doença não foi junto, a dor não foi. Mas aquela alma que não é muito evoluída, ela sofre um bom tempo. Ainda como se tivesse o corpo físico. Tudo é uma questão de consciência, de entendimento. Por isso a importância da compreensão das coisas ainda encarnado. Esperar para saber depois que desencarna é um atraso. Quanto mais nós adiantamos aqui, mais nós estaremos adiantados no além-túmulo. A importância do aprendizado, do conhecimento, do entendimento. Muitas almas que eu tive o contato depois do seu desencarne sofreram muito antes de desencarnar através de doenças físicas. E elas contam. Eu dei aqui o exemplo do filme O Nosso Lar, porque muitos de vocês assistiram ou vão assistir. E muitos de vocês não têm o contato com os espíritos no além-túmulo, com as almas desencarnadas, como eu tive a oportunidade. Então eu conto aqui porque eles me contaram tantas histórias. Como ficou a sua sensação de dor depois do desencarne?
Não é a mesma coisa para todo mundo, porque depende do estado da consciência de cada um, do conhecimento, do entendimento. Uma vez atendendo uma pessoa, tinha perdido o pai há 2 dias. Perdido é uma forma de dizer, obviamente, desencarnou. E ninguém perde nada. É o costume de dizer, né, a palavra. Então ela disse, eu perdi meu pai faz 2 dias e estou sofrendo muito, porque ele estava com muita dor, ele sofreu demais antes de desencarnar. E por sorte dela, naquela conversa, o pai dela se manifestou. Eu achei até interessante porque dificilmente uma alma se manifesta em poucos dias depois do seu desencarne. Eu acredito que foi uma das almas que eu consegui conversar, consegui contatar mais rapidamente depois do seu desencarne, 2 dias. E a alma do pai desta pessoa, então, disse que não era para ela se preocupar, que a dor que ele tinha enquanto estava encarnado, ele já não sentia mais. E de fato é um consolo para aquela criatura que estava preocupada com seu pai, pelo menos saber que ele não estava mais sofrendo. Então são casos e casos. Assim como aquele pai, 2 dias já estava curado das suas dores, tem outras almas que ficam anos, muitos anos, sofrendo. Ficavam, pelo menos, né? Agora o tempo já é curto, não tem mais tanto tempo. Então, seria mais ou menos isso. Eu diria que tem muita coisa além daquilo que se sabe, porque quanto mais se aprende, também se fica sabendo que se sabe pouco ainda. Porque as coisas não são iguais. Elas não têm uma regra. Porque se cada alma é uma consciência, cada consciência é diferente, então tem muitas histórias muito próximas, muito parecidas, mas igual, não. Porque ninguém viveu exatamente a mesma coisa que o outro. Pode ter vivido situações, mas não sentiu da mesma maneira. E é o sentir que grava o aprendizado, a experiência no corpo da alma. Assim encerramos as perguntas de hoje. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.